Bom, então continuando, né, a gente viu então o caso do uso do semáforo para implementar produtor-consumidor, considerando um produtor e um consumidor. Agora vamos para o caso geral, onde o consumidor tem vários produtores e vários consumidores. O que acontece aqui, que eu não tinha que me preocupar antes, é com a sincronização, a exclusão mútua entre produtores e consumidores. Como no caso anterior eu tinha só um produtor, eu não tinha a necessidade de me preocupar com o acesso concorrente àquela variável win, ou seja, eu não tinha que me preocupar o fato de ter dois produtores tentando tirar ao mesmo tempo, e nem desculpa, tentando inserir ao mesmo tempo, nem dois consumidores tentando retirar ao mesmo tempo. Então não apareceu a necessidade de exclusão mútua, só apareceu a necessidade de sincronização condicional. Agora, considerando vários produtores e vários consumidores, aparecem as duas sincronizações são necessárias, tá? Então, vocês vão ver aqui que, além do slot cheio e slot vazio que eu já tinha usado anteriormente, aparecem outros dois semáforos que eu chamei mutex prod, mutex de cons, justamente para dizer, aqui é a exclusão mútua que eu vou fazer entre produtores e aqui um outro semáforo para exclusão mútua entre consumidores. Vocês vão reparar que eu aqui vou usar dois semáforos de exclusão mútua, porque eu posso, de fato, aqui com semáforos, isolar a exclusão mútua só entre produtores e isolar a exclusão mútua só entre consumidores, de forma que eu permita que eu possa ter, ao mesmo tempo, sobre o mesmo buffer, ter uma thread produzindo, por exemplo, estou inserindo o elemento na última posição que estava vazio do meu buffer e, ao mesmo tempo, eu posso ter uma thread consumindo na primeira posição, sem problema nenhum. Lá com a solução com variáveis condicionais, a gente ficava restrito a fazer exclusão mútua entre todos, tá? A gente ficava restrita a fazer exclusão mútua entre todos, porque a gente fazia exclusão mútua com a variável count, né, que a gente precisava para saber se tinha espaço, se não tinha espaço no buffer, né? Então a gente acabou, se eu não me engano, a gente fez uma exclusão mútua geral para todo mundo. Aqui a gente pode fazer a exclusão mútua separada, porque eu não preciso usar aquela variável count, né? Então, o problema não impede que eu tenha alguém inserindo numa posição e retirando de outra posição, tá? Eu nunca vou ter um produtor e um consumidor tentando acessar a mesma posição, porque isso nunca vai, né, não vai existir, pelo seguinte modo, quando eu começo o buffer vazio, e eu não tenho nenhum elemento colocado, tanto produtor quanto consumidor vão estar apontando para a primeira posição, mas se o consumidor tentar consumir naquela primeira posição, lembra, ele vai ser bloqueado, porque não tem item para ele consumir, então só o produtor vai conseguir, né? E se eu tenho uma outra situação em que eu tenho os dois apontando para o mesmo, é quando, por exemplo, o buffer fica todo cheio e a próxima posição de inserção volta a ser a posição 0, né? E aí o consumidor não consumiu nada, então continua apontando 0, e o produtor rodou o buffer inteiro e volta a apontar para a primeira posição 0. Então, nessa situação, de novo, eu tenho produtor e consumidor apontando para a mesma posição do buffer. Mas, de novo, eles não vão poder executar os dois ao mesmo tempo, porque se o produtor tentar inserir um elemento agora, ele vai se bloquear porque o buffer está cheio. Ele não pode inserir, só o consumidor que pode agora, né? Então, nessa situação, inverteu. Quem pode avançar é consumidor e produtor necessariamente bloqueado. Então, só quando eles estão apontando para posições distintas é que, de fato, eles podem executar ao mesmo tempo. E aí, nessa solução de semáforo, a gente consegue viabilizar isso, ou seja, garantir um nível mais alto de concorrência, tá? Então, por isso tem esses dois semáforos que eu vou usar, vão ser semáforos binários, que vão ser usados para exclusão mútua. Continua o buffer aqui com N posições, e aí a inicialização de todos os semáforos. Então, repara, slot cheio é aquele que começa com 0, porque eu não tenho nenhum slot cheio no início, 0 slots cheios, e slot vazio eu começo com N, porque eu tenho N slots vazios, esperando para receber itens. E 0 slots cheios, 0 slots que podem ser consumidos. Os semáforos de exclusão mútua começam como semáforo binário, com um sinal cada um, que é justamente para permitir. Quem chegar primeiro, o primeiro produtor que chegar vai conseguir dar wait e seguir em frente. O segundo produtor vai ficar bloqueado no wait, só vai conseguir avançar quando o primeiro der post, sair da exclusão mútua. Então, por isso começa aqui com 1, tá? Muito bem, aí eu vou direto aqui para a implementação do insere e do retira, que são os dois métodos centrais aqui. A lógica lá de as produtoras e consumidoras continua o mesmo, o que muda é internamente a implementação desses métodos,
dessas funções. Bom, eu continuei com estática aqui, considerando que essa variável, ela, então, é uma variável que vai ser guardada no escopo global, ela vai ser inicializada com 0, e toda vez que ela for ser alterada, ela agora está dentro de uma exclusão mútua. Então, ela passa a ser, poder ser compartilhada por vários produtores, porque eu tenho vários produtores, mas agora o acesso a ela está dentro de uma seção crítica, tá? Então, eu continuo aqui, quando o produtor chega com um novo item para inserir, ele primeiro pergunta: tem espaço para eu inserir? Ou seja, tem sinal no slot vazio, no semáforo slot vazio? Se tiver sinal, quer dizer, a quantidade de sinal nesse semáforo slot vazio vai estar sempre refletindo a quantidade de espaços vazios no buffer. Isso que é legal aqui de semáforo, que semáforo casa bem aqui com esse problema produtor-consumidor, porque ele mesmo já carrega essa informação de quantos slots vazios e quantos slots cheios. Então, o semáforo de slot vazio está sempre carregando um número de sinais igual ao número de slots vazios. Então, se tem slot vazio, tem sinal para ser consumido. Se tem sinal para ser consumido, o semáforo é decrementado e a thread continua, segue em frente, tá? Passou em frente, digamos que eu estou lá no início, tenho 5 slots vazios. Eu posso vir uma produtora e ela vai passar, pode vir uma segunda produtora e passa. Aí eu preciso da exclusão mútua nesse ponto, porque eu não posso deixar as duas produtoras inserindo na mesma posição, porque aí eu ia perder itens, né? Então, nesse ponto, opa, então agora uma de cada vez. Primeiro, uma thread vai lá colocar o item na posição in e deixar em incrementado. Aí ela sai, dá o post, nesse semáforo, que é um semáforo binário, então a segunda thread, que é a segunda produtora, que estava ali esperando, vai conseguir entrar e vai inserir na próxima posição, e deixar essa posição ajustada para a próxima thread produtora, tá? Assim que ela sai, né, toda thread produtora que sai, acabou de colocar um elemento, então acabou de deixar um slot cheio. Se deixou um slot cheio, tem que incrementar o semáforo de cheio. Então, faz um post em cheio, né? Aí, aqui, lembrando, se nenhuma consumidora tentou entrar ainda, o efeito do post vai ser somente de deixar sinais lá no semáforo. Antes ele tinha começado em 0, depois que 2 threads produtoras passou, por exemplo, ele vai passar a ser 2. Quando vier a primeira consumidora, ela não vai ficar bloqueada, como ela ficaria se ela tivesse tentado consumir antes de algum produtor ter inserido. Ela vai ter sinal para consumir, então ela vai decrementar e vai seguir em frente. Eu vou conseguir fazer com que 2 consumidoras consigam seguir em frente sem bloqueio. Se chegar uma terceira consumidora, sem antes ter chegado um novo produtor, essa terceira consumidora aí, então, vai ficar retida, certo? Agora, o contrário, se quando esse produtor chega, né, ele coloca um item e já havia consumidoras esperando, quando ele der o post vai deixar o semáforo incrementado, vai, além disso, dizer para o sistema operacional: tira uma thread da fila de espera desse semáforo, põe ela lá na fila de prontos. Quando ela conseguir a CPU, ela vai conseguir voltar à sua operação wait e vai conseguir completar com o sinal que foi depositado lá. Tá? Sempre essa lógica, sempre essa dinâmica, sempre esse caminho, e é muito importante que a gente saiba que esse caminho tem que ser feito, que esse caminho não é instantâneo, e que as coisas, na verdade, podem mudar, do momento em que a thread sai da fila de bloqueadas, até ela conseguir completar o wait, pode ser que ela chegue lá no wait e outra já tenha consumido. O que acontece aqui é que a gente não precisa botar o wait dentro de um ILO, como a gente fazia lá com variável de condição, e obrigar a testar a condição de novo. Por que a gente não precisa? Porque essa condição já está embutida no wait. O wait só avança se existir sinal para decrementar. Se não existir sinal para decrementar, ele não avança. Tá? Então, eu não preciso envolver o meu wait aqui de semáforo num ILO, porque ele já tem isso dentro dele, nessa lógica de acumular sinais. Tá? Então, isso é muito, muito lindo, gente. Isso é muito bacana. É muito interessante o semáforo, por isso que ninguém abandona semáforo. Por mais antigo que o semáforo seja, as bibliotecas mais modernas, né, mantêm semáforo, porque é linda essa dinâmica do semáforo, né? Ela incorpora um bocado de coisa e dentro do próprio semáforo, que para alguma, como eu falei para vocês, para alguns problemas, casa super bem. Para outros, torna a solução mais difícil, como a gente vai ver. Por exemplo, para implementar a barreira, é mais fácil implementar a barreira com variável de condição, normalmente. Com semáforo fica mais difícil. Então, por isso, é aquela história, tenho 2 mecanismos diferentes, com maneira de funcionar diferente, eu vou entender os 2 e vou aplicá-los nas situações que forem mais adequadas, tá?
O retira, então retira o que ele faz? Eu de novo, usei o out como uma variável estática que vai para o escopo global, mas que só é acessada de dentro da função retira. Então ela é inicializada com 0 e toda vez que as minhas threads consumidoras tentarem usar out, vai usar dentro de um bloco de exclusão mútua que eu estou fazendo com semáforo binário. Então as threads consumidoras, elas chegam perguntando, tem slot cheio para eu consumir? Né? Então, digamos, vamos exemplificar aqui de novo que eu tenha 2 slots preenchidos. Então, tenho 2 sinais desse semáforo. Pode vir uma thread consumidora, vai conseguir passar, vai vir uma segunda thread consumidora e vai conseguir passar por aqui. A terceira thread consumidora vai ficar retida aqui, porque não vai conseguir completar o wait. As duas que passaram, agora, opa, preciso enfileirá-las. Não posso deixar as duas ao mesmo tempo, porque elas podem tirar a mesma posição out. Então, vai uma, a primeira que conseguiu passar por esse wait, segue, quando ela der post, ela libera a segunda. E aí a segunda vai. Assim que elas saem, como elas acabaram de deixar um slot vazio, elas sinalizam no semáforo slot vazio, dão um post naquele semáforo. Aí a mesma dinâmica. O post vai acrescentar um sinal naquele semáforo e vai observar, tem algum produtor esperando na fila desse semáforo? Se tiver, então, além de deixar o semáforo incrementado, avisa para o sistema operacional para tirar uma thread de lá, botar na fila de prontos. Quando ela ganhar CPU de novo, ela vai lá completar o seu wait. Se quando ela chegar lá no wait, o semáforo ainda tem um sinalzinho que foi deixado lá, ela vai conseguir seguir em frente. Se quando ela chegar no wait, veio outra thread produtora veio antes e consumiu aquele sinal que estava lá, ela vai automaticamente se bloquear novamente. Tá? Então, fica registrado que eu estou dando oportunidade assim que o consumidor sai de um produtor entrar, né? Porque tem um slot vazio. Essa dinâmica aqui, como a gente sabe, produtor-consumidor. Então, é isso. Aqui estão referências, né, e coisas de arquitetura, coisas mais antigas, porque justamente o semáforo é um conceito mais antigo, tá? Mas como eu falei com vocês, continua moderno, tá? E, então esse primeiro exemplo de produtor-consumidor com semáforo foi escolhido de propósito por ser um exemplo de problema onde semáforo se encaixa muito bem. Vocês viram que a gente economizou ter que olhar para variáveis de estado, uma variável de estado adicional que a gente precisava, que era o contador de ocupação do buffer, isso já fica embutido no próprio semáforo. E a gente não precisou fazer aquela checagem de estado dentro de while, porque o próprio semáforo já faz, né? Então, são as coisas, as diferenças aqui, e um exemplo de situação em que semáforo se encaixa muito bem, tá? Então, serve de um primeiro exemplo para a gente ter aqui um sentimento de como se usa semáforo, tá? Eu vou encerrar aqui e, na sequência, volto com... Aqui eu já mostrei um pouco de código, né, mas não executei, então na sequência eu vou mostrar exemplos iniciais, mais básicos ainda, para a gente se entender com as funções, com a biblioteca, e aí mostro execuções, e depois, na sequência, na semana que vem, a gente então vai ver outros padrões de concorrência e como a gente usa semáforo para resolvê-los, ok? Obrigada, gente.